Alô amigos, estamos de volta com o canal Roberto Kodama e vamos falar mais uma vez de Internacional. Ou melhor, não é nem do Internacional que eu quero falar do Eduardo Cudê. Eduardo Cudê e o seu trabalho à frente do Celta de Vigo. E os números impressionantes do Cudê à frente do time espanhol. Olha só, os números são realmente bastante expressivos, tá? Eduardo Cudê, que está fazendo um bom trabalho na Europa, à frente aí no comando do Celta de Vigo, que ele assumiu há alguns dias, né? Algumas semanas. Na sexta-feira, né? Fora de casa, venceu o Atlético Bilbao, tá? E deixou a zona de rebaixamento. Tá? É a segunda vitória seguida do Celta de Vigo com o Cudê à sua frente. Está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, né? E o SofaScore, que é um site de estatísticas, traz dados interessantes com o antes do Cudê e o depois do Cudê. Antes da chegada de Eduardo Cudê ao Celta de Vigo, o aproveitamento do Celta era de apenas 25,9%, ou seja, era um aproveitamento realmente ridículo, né? 25%. 26, vamos botar porque é 25,9%. E agora subiu para 66,6% com o Eduardo Cudê. Ou seja, tinha um aproveitamento de rebaixamento, como realmente estava, né, 25,9%, e agora está com um aproveitamento de campeão, 66,6%. Ou seja, de 25,9% para 66,6%. É um aproveitamento que deu realmente uma guinada para cima. E o número de gols, ou melhor, a média de gols por partida, que era de 0,7, né, nenhum gol por partida, 0,7, hoje é de 2,3. Tá? Mais do que 2 gols por partida, portanto. Então tá aí, né? São os números impressionantes de Eduardo Cudê à frente do Celta de Vigo. Eduardo Cudê que perdeu a sua partida de estreia, né? Mas depois se recuperou e agora está aí com 66,6% de aproveitamento frente ao time do Celta de Vigo no Campeonato Espanhol, que não é um campeonato fácil. Não é um campeonato fácil, tá? Tem muitos times aí de tradição e o Cudê está fazendo a sua trilha, a sua trajetória aí no futebol europeu. Não estou dizendo com isso que se o Eduardo Cudê continuasse no Internacional, a história seria diferente da que está sendo hoje. Eu até acho que seria. Não seria tão ruim como está sendo com o Abel Braga. Mas, né, os números dizem tudo. Lá na Espanha, Celta de Vigo estava numa situação de zona de rebaixamento e Cudê conseguiu tirar a equipe, não só tirar da zona de rebaixamento, como dar um aproveitamento no Brasil seria de G4, né? 66,6%. Tá aí, só para dar uma análise, né? Para quem acha que o Cudê não fez nada no Internacional. Aliás, o que eu tenho ouvido de comentaristas consagrados no Rádio Gaúcho, eu não vou citar nomes, tá? Mas de comentaristas consagrados no Rádio Gaúcho dizendo que Eduardo Cudê não fez praticamente nada no Internacional. Isso é uma injustiça, né, gente? Isso é uma injustiça. Pode o Eduardo Cudê realmente ter falhado. Realmente ninguém é perfeito. Ele realmente falhou em algumas questões. Até cito algumas. Não sabe ganhar Grenal. Esse era um defeito do Eduardo Cudê. A situação de colocar 2 volantes, né, Lindoso e Musto, também era outra situação que realmente foi muito criticado quanto a isso. A escalação de Zé Gabriel, a insistência com Rodinei e com Moisés, com Musto sendo a primeira opção, tudo isso é compreensível. Acontece que os números dizem, o Inter com Cudê estava em primeiro. Ele largou o Inter na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Não ganhou o Grenal, tudo bem, isso realmente é um demérito, é uma coisa negativa na trajetória do Eduardo Cudê, que talvez fique marcado. Era o treinador que não ganhou nenhum Grenal. Mas o aproveitamento de Cudê no Internacional era realmente muito, muito expressivo. Era isso então, torcedor colorado.
que se interessa ainda pelo trabalho do Cudê, eu não sou viúva do Cudê, tá? Deixar bem claro isso. Não sou viúva do Cudê. Mas com o Cudê, o Inter era um time que a imprensa do centro do país elogiava. E hoje, tá aí a situação. Muito obrigado para você que esteve até agora comigo. Tenha todos aí um excelente finalzinho de domingo, né? E tenha aí todos aí uma excelente semana, uma semana proveitosa. Fique com Deus e fique sempre na paz.